Raimundo Moraes, 6h12, direto da ponte do Marcos Freire e Porto Dantas, fecharam mais uma vez, Raimundo. 3h12, Narciso Machado, ouvintes do Jornal da Fã, de volta, de fato, aqui bem próximo, onde nesse momento pneus são queimados, o trânsito nesse momento interrompido. Já estou aqui com a feirante Ana Cláudia. Há 15 dias, um protesto foi realizado com relação a uma troca de uma feira aqui na comunidade de Nossa Senhora do Socorro. E ontem, novamente, não a comunicação, mas a surpresa desses feirantes com relação a uma nova alteração, a quebra de acordo. Estou com a Ana Cláudia, que vai relatar essa situação ao vivo aqui agora no Jornal da Fã. Ana, Narciso Machado nos estúdios, muito bom dia para a senhora. Bom dia, Narciso Machado. Então, há 15 dias atrás ele fez um acordo com a gente aqui, né, que a nossa feira ia permanecer quatro feiras na frente do Jorge Amado, uma feira a gente saía e ia para o Fundo Zé Barbosa. Para nossa surpresa, ontem a gente foi comunicado por moradores que foram passando e viram já a feira sendo montada num lugar sem estrutura, uma lixeira, cheia de urubu, estou com vídeo aqui, entendeu? E a gente não foi comunicado nada. Por ele mesmo, ele foi quebrou o contrato, o acordo que ele fez com a gente, sem participação nenhuma, gente. A gente foi tratado como cachorro. Ana, você estava relatando anteriormente que a feira já acontece no domingo e não teve essa comunicação de forma prévia para que houvesse por parte dos feirantes uma organização. Isso, qual era dele? Chegar até a gente e procurar um melhor espaço para tentar botar a gente. Não, eles foram, a feira vai ser domingo, a feira já foi montada ontem, sem comunicação nenhuma, gente. Muito obrigado, porque nesse momento a chegada aqui de um representante da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, a gente vai acompanhar de perto a fala aqui de um feirante para com esse representante. Vamos acompanhar. É informar o consumidor. Em momento nenhum, o consumidor foi informado de que essa feira seria mudada. Nós, feirantes que vendemos lá, não fomos informados. Vocês imaginam o consumidor. Então, não respeita o consumidor, não respeita o feirante e muito menos impõe as questões dele de qualquer jeito. Que nós, feirantes, queremos que se mantenha o acordo que foi firmado na manifestação passada. É só isso que o que nós queremos é responsabilidade. Responsabilidade na palavra. Porque se você fez um acordo para cumprir aquilo, se você fez um acordo para transferir o feirante para aquela localidade, no mínimo você já tem conhecimento da localidade. No mínimo você já conversou com os moradores. No mínimo você sabe o que está fazendo. Ou no mínimo você é irresponsável. Diogo da Graça, ele é secretário de Serviços Urbanos, ele vai falar com o Narciso Machado ao vivo aqui nos estúdios. Qual a posição da Prefeitura? Gente, bom dia para todos. Vejam, o que aconteceu? Aconteceu que houve sim a mudança, porque houve a ampliação do Forró Siri. Com a ampliação do Forró Siri, a mudança não foi possível fazer para onde eles queriam, que era para o João Alves. A gente propomos para ele que fosse para o lado do posto Esquina. Eles não toparam. E aí fizeram manifestação. O secretário Alcide Júnior esteve aqui com eles e eles aceitaram que fosse para frente de Jorge Amado. Foi de forma assoldada, porque meio que uma pressão. Beleza, aconteceu. A primeira feira aconteceu lá, a segunda aconteceu lá. O que a população está fazendo? Houve um caos no trânsito daquela região. As pessoas que estão ali não aceitam ali, fizeram um baixo-assinado. Recebemos eles, conversamos com eles e aí sim fizemos a mudança. Eles alegam que não foi feita a limpeza. Isso não procede. A limpeza da feira é feita no mesmo dia. Isso não procede. Outra coisa, nós temos aproximadamente 600 feirantes ali naquela região. Aqui tem 10. Então, assim, vamos ver quem é líder de quem, com todo respeito, porque 10 não pode representar 600. Ah, você está representando a secretaria. Sim, estou representando a secretaria e o prefeito. Uma instituição. Agora, 10 não pode ser líder de 600. Com todo respeito. Se tivesse essa adesão toda, estava cheio de gente aqui. A gente está tendo cuidado, estamos conversando, estamos dialogando. Agora, a gente sabemos que é um movimento político. Secretário, eles alegam que não existiu nenhum tipo de comunicação prévia com relação a essa nova alteração. Pronto. Todos foram avisados. Nós temos panfletos sendo entregues e está nas páginas, nas redes sociais da própria secretaria e da própria prefeitura. Então essa informação ela não procede. É preciso sermos honestos com a informação. Momento político, por parte de quem? Olha, veja, eu respeito, não estou aqui inclusive, mas nós sabemos que tem vereadores que são os tangedores desse movimento. Sabemos de onde partimos. Quais vereadores? Sabemos de onde partimos. Sabemos de onde partimos. Pode ter certeza disso. Há um movimento nesse sentido e vocês podem ver a adesão. Se tivesse aqui 200 pessoas, 300 pessoas, tudo bem. Mas tem 10 e mesmo assim respeitamos. Estamos aqui desde cedo, em pleno feriado, respeitando, conversando. No dia de ontem eu peguei o coordenador de feira, o William, certo? Fosse até eles, conversar com eles, propomos conversar,
foi recebido por eles, hoje aqui eles alegam que não recebeu. Foi recebido ontem, mais uma vez. Mas na tentativa da resolução do problema, qual é a posição da prefeitura? Vai resolver? A posição da prefeitura, hoje, a feira será realizada domingo ao lado do mercado. E, durante a semana, o São João termina na terça, não é isso? Na quarta-feira a gente se propõe, o rapaz aqui alega que é o presidente do sindicato. A gente recebe ele sem o menor problema, sem a menor dificuldade. Agora, domingo não vai ser possível, vai acontecer onde está previsto. A questão de feira é que ninguém quer na frente da sua casa. E a gente está tentando, eu entendo que os feirantes têm as suas dificuldades. Os feirantes não podem ter esse prejuízo, eu entendo e respeito. A secretaria está aqui junto com a prefeitura dialogando. Agora, as palavras são ofensivas, as palavras são de baixo escalão. Quando chega aqui, esse moço aí não sabe tratar, respeitar. E eu estou aqui dialogando, respeitando. O secretário Alcides Júnior, eu estou secretário adjunto do Serviço Urbano, no ato estou assumindo a secretaria. O secretário veio, conversou com eles, nunca deixamos de dialogar, não. O caminho é dialogar, o caminho é conversar. Os feirantes são importantes para a nossa cidade. Não estando aqui disseram, então o forró seria melhor? Não. Mas a narrativa qual era? Samuel Carvalho vai ser prefeito e vai acabar os forró siri. Quando ele amplia o forró siri, está errado. Assim, a narrativa é a política. A gente precisa ter cuidado com isso. Secretário, aquelas imagens que acabaram viralizando, corobôs, não tem a falta de limpeza, certo? O que acontece? Todas as feiras são feitas a limpeza no mesmo dia, seja inclusive feiras da noite, como é o exemplo da feira do Marcos Freire 2, de frente ao lado da clínica de saúde. Mesmo isso a gente faz a limpeza, a gente coloca sabão. Agora, você sabe, sempre, termina a feira, fica alguém ali, isso pode acontecer, mas temos tido cuidado ao máximo quanto a essa questão. Muito obrigado, secretário adjunto de Serviços Urbanos aqui de Socorro, conversando com a nossa imprensa. O trânsito continua interrompido, novos pneus são colocados, fogaréu tremendo, incrível a fumaça preta, Narciso. Polícia Militar já no local, Raimundo? Ali do Coqueirão, pois não. Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já no local ou não? A Polícia Militar, algumas viaturas, a Rádio Patrulha tentando ali dialogar, conversar, e também a SMTT, aqui do município de Nossa Senhora de Socorro. O próprio superintendente Alan Mota está falando nesse momento com a imprensa e está esclarecendo exatamente essa situação. Vamos acompanhar aqui rapidamente, Narciso. Pessoas com problemas de saúde que estavam sendo proibidos de sair de sua garagem. Por isso que a Prefeitura de Socorro retirou a feira do João Alves, porque a gente estava obstruindo a garagem da população. Isso não pode acontecer. E no domingo, estava eu e o Alcides Júnior, a gente conversou com os feirantes e negociamos uma nova localidade com os feirantes. E eles aceitaram. Agora o problema é que tem 10 que ou a gente faz do jeito que eles querem, ou então eles queimam e tocam fogo em tudo. Isso não pode acontecer. Então aqui não existe movimento político, aqui não existe nada. Aqui nós estamos tentando resolver o problema. Agora aqui não pode acontecer isso. A gente queria um transtorno para o morador. Você queria, aí ele alega ali que a época da limpeza, a população não reclamou da limpeza. Eles querem que a feira continue ao lado de Jorge Amado. Não tem condições, e o cidadão que vai entrar na garagem de casa? E se uma pessoa passar mal e quiser sair de casa? Só uma informação aqui, Narciso, eu avisto agora, nesse momento, uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, mas não está atuando nesse momento na tentativa. Raimundo, tem vereadores de oposição aí no local. Pergunte ao superintendente Alan Mota se esses vereadores da oposição que estão aí têm envolvimento na organização desta mobilização. Perfeito. Pessoas com problemas de saúde, eu levo vocês lá agora. Um senhor relatou, pelo amor de Deus, tire da minha porta. Se minha mulher tem problema de saúde, se ela passar mal, onde é que eu vou sair com ela? Como é que eu vou sair? Uma ambulância não pode chegar. Aí isso é justo à população. Sintetizando, de forma bem justa, bem rápida. Como é que vai ser esse problema agora com uma pista fechada? Então, veja, aí depende deles obstruir a pista, porque, veja, a gente está aqui aberto para negociar, para a gente arranjar uma nova... Esse domingo tem que ser no local que está. O que ele está colocando, pelo jeito, não vai acontecer, né? Não, no Jorge Amado não tem condições, eu já vou estar cometendo até uma ilegalidade, proibir. Veja, eu não posso cometer uma ilegalidade. Enquanto o órgão da SMTT, vou autorizar, liberar uma feira na porta das pessoas que ninguém pode entrar e sair com o seu carro. Com relação a esse tom político que é dado por parte da administração, alguns representantes do povo, vereadores, participam desse ato. Eles têm participação direta nessa organização para a interrupção da via? Veja, eu não posso responder pela fala dos demais. Veja, eu não estou aqui com tom político, eu estou aqui para a gente ver a questão do trânsito, da mobilidade urbana do nosso município. Assim, essa parte política eu não vou adentrar, porque assim, acho que não...
O que a gente está aqui é para resolver o problema. Perfeito, Alan. Homens e mulheres da SMTT aqui ajudando o trânsito em Nossa Senhora do Socorro. Como é que está essa localidade para quem precisa se deslocar nesse início de manhã para a capital? Então, já desviamos ali pela Praça Eu Amo Socorro, rotatório Eu Amo Socorro, desviamos o trânsito todinho ali para que as pessoas não adentrem essa região aqui que está paralisada, né? Perfeito, Alan, eu agradeço. Narciso Machado aqui nos estúdios. Neste momento chega um senhor aqui... O vereador Panzuá aqui... está debatendo com o representante do secretário de junto aí, né? Vamos acompanhar só um minuto aqui. Você tem que dar nome às pessoas, você tem que dizer que eles fazem o vereador. Diga aqui na rádio agora, se o senhor for homem, diga na rádio aqui quem são os vereadores. Agarrar para vereador, vamos ouvir secretário. Secretário. Se o senhor acusou, o senhor tem que dizer. Posso falar? Eu escutei o senhor com muita atenção. O senhor está muito nervoso. O senhor me respeite, coloca o seu lugar. O senhor se respeite, coloca o seu lugar. Mas também não é isso. Mas o senhor está querendo... Panzuá, viu, Narciso? O senhor dizer que foi um movimento político, rapaz, baseado em quê o senhor está dizendo isso? O senhor é irresponsável, secretário. O senhor é responsável. O nome do senhor. Eu sou vereador. A partir do momento que o senhor fala vereador, eu sou vereador. Eu sou vereador aqui do município e o senhor é um irresponsável de dizer que é um movimento se a presença dele aí já não dá clareza de que é um movimento político, Raimundo. Tem que provar. Perfeito. Panzuá. Acusa tem que provar. Perfeito. Ele disse, o secretário disse tanto na rádio, que é um movimento político e que ele já sabe de onde partiu. Falou dos vereadores. Então, eu sou vereador do município e eu quero que ele diga quem são os vereadores. Se ele não disser aqui, vai dizer judicialmente. Quem é ele, vereador? O secretário junto da Secretaria de Silvano. Mas, essa declaração foi dada aqui no Jornal da Fã. A Narciso Machado. Ele disse que é um movimento político. Isso. Parte de vocês, vereadores da oposição? Ele vai ter que dizer quem são os vereadores. Eu estou chegando agora do Ceasa, trabalhando. A presença dele aí já não é um sinal disso? Estou vindo com o carro carregado de mercadoria do Ceasa. Se tivesse movimento político, os vereadores estavam aqui. Agora o secretário disse que as pessoas não representam o povo. Isso é um secretário irresponsável. É uma acusação irresponsável, leviana. Esse secretário não representa a população. Vereador, a sua presença aqui não passa. Se tiver uma pessoa representa, uma pessoa assim, se tiver já representante do povo, imagina a quantidade de gente. E outra coisa, os feirantes, a maioria dos feirantes estão trabalhando, outros feirantes não são de socorro. Então, esses que estão aqui são os que representam o povo, o feirante. Vereador, a sua presença aqui não passa essa imagem de um movimento político? Não passa, porque aqui é livre, estou vindo do Ceasa com o carro carregado, meu carro está ali carregado, para todo mundo ver. Se fosse o movimento político, os vereadores estavam aqui. Não tem nenhum vereador aqui. Aí o secretário irresponsável acusa que é um movimento político, ele sabe onde é. Então ele vai ter que dizer judicialmente. Vou representar ele judicialmente. Vereador Panzuá falando aqui ao vivo no Jornal da Fã. Com relação àquela declaração do Diogo da Graça anteriormente com relação a esse movimento político. Viu, Narciso? Pode continuar aí, Raimundo. Pode continuar desenvolvendo, ouvindo o vereador, ouvindo a gestão. É vereador afastado. Eu sou vereador titular. Eu estou vereador. Perfeito. O Panzuá que está dando uma outra declaração. Nesse momento, vamos acompanhar aqui, Nilson, a tentativa da Guarda Municipal, da Rádio Patrulha, tentar resolver essa situação para a liberação da via. Até o momento, não há atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Vamos acompanhar aqui o Alan. A gente conversou com o Serantes, e o Serantes disse que aceitava nesse outro local. Eu estava lá no sábado, eu conversei com o Serantes que aceitava lá. E agora vocês não aceitam. Vamos lá, a gente cumpriu ou não cumpriu as 2 primeiras semanas? Veja, não, nós não cumprimos. Então, veja, não existe não existe um descumprimento de palavra. Mas só que lá não tem condições. Já tem um rapaz lá. Eu falei para ele. Fizeram um estudo antes para colocar lá. Foi vocês que proporam lá. Não. No dia da manifestação, não. No dia da manifestação passada que eu estive aqui com vocês, vocês pediram. Vocês foi por vocês. Na questão da manifestação passada, a Alain Mota assumindo aqui perante a imprensa que o município propôs o José Amado. Não, vocês que proporam. Não, foi vocês que proporam. Não, a gente aceitou o que vocês queriam. Você não mantém. Vamos ouvir aqui o Denilson, um outro representante, ele que tem ficado aqui na linha de frente. Denilson, Narciso Machado dos estúdios, tem possibilidade de resolução? Qual a ideia que vocês trazem para a administração? Na verdade, possibilidade de acordo tem. É manter o acordo que foi feito. Custa eles pegar o acordo que foi feito e manter o acordo que foi feito. Por quê? Porque eles são desse tipo. E, lamentavelmente, Narciso e todos os ouvintes, o município de Nossa Senhora do Socorro adotou uma política de imposição. Você tem uma ideia, a feira vai ser realizada domingo, eles já transferiram hoje. Eles transferiram, nem feirante sabe, nem feirante sabia, e muito menos o consumidor sabia. Eles colocaram de ontem
para hoje, por trás do mercado, escondido lá por trás do forró. Eles estão pouco ligando se lá está insalubre, eles estão pouco ligando se o consumidor vai ter noção de que a feira vai ser realizada lá atrás, porque quando coloca essa feira lá para trás, esconde a feira. E quem vai passar na avenida, que chega, que vê uma vila de forró vazia, não vai entender que lá atrás tem uma feira. E esse prejuízo vai ficar na mão de quem? De nós feirantes. E é isso que nós não queremos. Para compreender, parte da administração alega um movimento político. Qual a participação direta de políticos da oposição para com essa situação, paralisação e interrupção da via? Em momento nenhum político foi chamado, ou foi convidado, ou sequer foi citado por nenhum dos manifestantes aqui para participar de nenhum movimento. Como isso aqui é uma via pública, está fechada, quem for passando e for ficando, é problema de cada um. Raimundo. Isso aqui é para todo mundo participar. Agora, não tem hipótese nenhuma, nenhum tipo de chamamento, nenhum tipo de acordo. Procure aí, Narciso. Procure aí. Meu nome é José Denilson Celestino. Procure aí ver se eu tenho vínculo com qualquer um político aqui em Socorro ou em Aracaju. Agora, José Denilson, eu gostaria de interagir com ele. José, por favor, muito bom dia, obrigado pela sua atenção ao nosso trabalho. A pergunta que eu lhe faria nós estamos falando da realização de uma feira ou de uma discordância do local onde ela será realizada. Ela não deixará de existir, apesar de existir em um local que não está satisfazendo a intenção dos feirantes. Não existia uma outra forma de diálogo que não fosse fechando a via? Porque se fosse um protesto, por exemplo, pela retirada dos feirantes, vão acabar, não vão ter como sustentar a família, estão sendo proibidos de comercializar, enfim, não é uma atitude muito radical por uma mudança apenas de local? Concordo, Narciso, concordo plenamente com você. De fato, poderia sim ter acontecido outra forma de diálogo, outra forma de entendimento. Mas eu lamento, Narciso, lamento. Nós estamos lidando com a gestão que, infelizmente, ela não deixa esse espaço para diálogo ou para discussão. Nós estamos lidando com a administração impositiva. Uma administração que os seus secretários dão as costas na hora de uma reunião, numa discussão, para definir um local de feira e dar as costas desse feirante falando sozinho. Nós estamos falando de uma administração, Narciso, que simplesmente muda a feira de uma hora para outra e nem consumidor e muito menos os feirantes saberiam onde seria essa localidade. O objetivo que nós entendemos é que eles estão tentando esconder a feira, porque essa feira já houve em outras participações, em outras gestões, que essa feira era mudada para frente do João Alves e não tinha necessidade de nada disso. Infelizmente, eles não são abertos para o diálogo. Na verdade, eu diria até o seguinte, Narciso, são pessoas ditatoriais nesse exato momento. Pretende ficar no local aí até que horas? Qual é o impasse? Qual é a solução disso para poder liberar o trânsito e acabar aí com o transtorno que está sendo causado a outras pessoas que não têm culpa de toda essa situação? Simplesmente, Narciso, ele assumiu o compromisso que foi feito justamente aqui nessa rádio há mais de 15 dias atrás. Eles assumirem esse compromisso. Qual é o compromisso? Manter a feira na mesma localidade que foi acordada. É simples assim, mas a imposição por parte deles, infelizmente, está dificultando essa situação. A declaração de Alan Mota de que existem pessoas doentes no local que estariam sendo atrapalhadas, essa declaração, como é que você avalia ela? Pessoas doentes no local, como o senhor avalia essa situação? Não entendi, Narciso. Pessoas doentes no aguardo para que a pista seja liberada, como o senhor analisa? Não é aí não, Raimundo. Responsabilidade da administração, Narciso. Isso é uma irresponsabilidade da administração, sabe por quê? Porque isso tudo só está acontecendo porque eles não cumpriram com a palavra deles. Mas então, a minha pergunta não é essa, não é doentes aí parados nesta via, não. Minha pergunta é o seguinte, Alan Mota disse que no local em que vocês estão querendo que a feira permaneça, há pessoas doentes que reivindicaram a retirada da feira para não terem problemas na hora de sair de casa. Procede esta informação? Você ouviu isso de moradores? Não ouviu? Como é que você se posiciona sobre isso? Narciso, na minha opinião, é o seguinte, faltou, no mínimo, responsabilidade para se fechar um acordo para que se colocasse essa feira nessa localidade. Quem propôs a locação dos feirantes para essa localidade foi justamente a administração. Se ela não teve a percepção, a responsabilidade de avaliar esses danos, o culpado por essa situação é, de fato, a administração. Perfeito. Polícia Militar já no local, como é que está a negociação aí, Raimundo?
Ele está no local e eu vejo aqui a Tenente Fabiana, que é da Rádio Patrulha, dando um ok ao Corpo de Bombeiros. O Enilson vai mostrar nesse momento o carro em deslocamento. Vou tentar me aproximar aqui da Tenente, ela está no telefone, para ver o que vai acontecer nesse momento. A todo tempo, desde o início, ela bastante calma, conversando com os representantes da administração e também dos feirantes. Vamos tentar aqui ouvir. Tenente Fabiana, estamos ao vivo aqui no Jornal da PAN. Eu vejo a senhora, como sempre, cautelosa, dialogando com as partes. Qual é a posição agora? Bom dia. A posição agora é que informei a população a necessidade de apagar o fogo, tendo em vista a estrutura para não ser abalada. Informei para eles que existe a liberdade de todos nesse tipo de situação. Né? A gente entende o direito deles, o direito individual, mas existe também o direito da coletividade de ir e vir, além de abalar a estrutura da ponte. Então, nesse momento, o trabalho do Corpo de Bombeiros certamente a vez será liberada. Não, inicialmente a gente vai apagar, posteriormente nós vamos ver como é que vai continuar o diálogo entre eles para assim liberar a via. Perfeito. Agradeço a Tenente Fabiana pela disponibilidade aqui no Jornal da PAN. Então, o fogo será apagado, a via vai continuar interrompida até que as partes busquem um entendimento para que a via seja liberada. Viu, Narciso? Bem, você segue aí acompanhando o desfecho deste caso, meu caro Raimundo Moraes. Me parece, com todo respeito aos feirantes, mas me parece uma medida desproporcional você atrapalhar toda uma via em virtude da mudança do local da realização de uma feira. Eu acho que os feirantes estão com a razão de quererem um local mais ideal para realizarem a sua feira, para realizar o seu comércio. Mas, talvez, se tivesse aí uma proibição da gestão, de que eles não vão mais comercializar, não vão ter como tirar o pão de cada dia, estão sendo eliminados da feira, a feira está diminuindo de tamanho. Tudo isso nós compreenderíamos, porque aí você está tirando o pão da mesa de um trabalhador e da sua família. Mas a realidade não é essa. A realidade é uma mudança de local, né? E uma ausência de diálogo entre as partes. E me pareceu um pouco exagerada, digamos assim, esta reação de imediatamente fechar a via, né? Para tentar recuperar este diálogo em meio a um feriado e toda esta polêmica já há algumas semanas com o anúncio de que um acordo teria sido fechado. E quer queira, quer não, coincidência ou não, o vereador pode até ficar revoltado com essa situação, mas coincidência ou não, mais uma vez, um vereador presente durante este protesto. Na vez passada, na outra vez em que o local foi fechado, tinham 2 vereadores no local. Agora, mais um vereador no local. Enquanto isso, um trânsito parado, as pessoas com transtornos para sair de casa, para se locomoverem de Aracaju, Socorro, Socorro, Aracaju, e não há, digamos assim, um fato drástico que pudesse levar essas pessoas a esse desespero total de fecharem esta via. Repito mais uma vez, compreendo o direito, compreendo a revolta por quererem comercializar em um local que seja de melhor acesso, mas me parece que a medida de fechar a via não foi a mais correta. Deixou, se não foi essa a intenção, se não houve ninguém por trás incentivando os feirantes, a presença do vereador e a medida drástica deixou a entender para muitos de que há aí uma questão política e não uma questão, digamos assim, administrativa e de direito dos feirantes de tentarem um local mais adequado para a sua comercialização. Vamos aguardar o desfecho do caso. Raimundo Moraes acompanhando do local.